Uma boa noite a todos. Rogamos que a espiritualidade amiga envolva a todos nós, nos dando ânimo, coragem ante as vicissitudes da vida, nos dando determinação e sabedoria para as escolhas necessárias que a cada momento somos convocados a tomar. Designa-se família aquele conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou não entre si, mas que vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional, como nós sabemos, normalmente é formada por um pai e uma mãe, unidos pelo matrimônio, ou então uma união de fato, e por um ou mais filhos, ou alguma outra membro, compondo então o que a gente chama de uma família nuclear, no elementar. A família, desta forma, ela representa um grupo social. Esse grupo social primário, ele é influenciado por outras pessoas, por instituições da sociedade e também influencia. Cada família dá sua cota de influenciação na forma que se organiza, que vive e que leva os seus valores de dentro para fora de casa, influencia as outras pessoas, as outras famílias, a sociedade. Já a sexualidade, que a gente se propõe a analisar, a sexualidade de um indivíduo, a gente pode definir ela como sendo as suas preferências, as suas predisposições, ou até mesmo as experiências sexuais que ela já passou, na experimentação e na descoberta da sua identidade e atividade sexual, num determinado período da sua existência. Lógico que não podemos nos esquecer que a família, ele é um bem de muito valor. É verdadeiramente a família o alicerce de toda uma sociedade. Por isso, os valores da família, a educação de um ser, membro da família, de um filho, ele é um projeto de vida com a finalidade de sempre de lhe preparar para a ética, para a responsabilidade, para agir com uma autonomia de comportamento, para ter a sua independência financeira, a sua independência moral, mental, buscando dessa forma alcançar aquilo que todos desejamos, que é a felicidade. O que a gente percebe nos dias de hoje? Que não está muito fácil para os pais, para os educadores, lidarem com a precocidade da sexualidade das crianças e dos adolescentes dos dias de hoje. Nós vivemos uma realidade muito ampla, né? Nós vivemos, como se costuma falar, um mundo globalizado e, mais do que isso, informatizado, que penetra praticamente o nosso lar quase que sem barreiras. E, desta forma, as crianças, os jovens, os membros da família acabam lutando por ser cada dia mais independentes e tendo um comportamento diferenciado, talvez mais libertário, mais autônomo do que nós tínhamos, ou as famílias de há pouco tempo tinham. Nós não podemos nos esquecer que a sexualidade, por sua vez, é uma energia muito forte, que impulsiona para a própria vida e nos motiva sempre a encontrar o amor e a intimidade, o aconchego da intimidade nas trocas das energias sexuais. Muitas vezes os problemas ou as dificuldades de ordem sexual são construídos por essa inter-relação, desencadeados e sofrem uma grande influência da própria família, da sua forma de viver, dos seus valores, dos seus limites. E esses problemas, essa construção ou desconstrução
de valores e de práticas de sexualidade, elas dependem, então, de qual o conceito que nós temos da vida, das energias sexuais, dessas trocas, quais as regras e os princípios morais que nós vamos nos colocar frente ao exercício da sexualidade. Nos últimos dias, a sociedade vem sendo questionada e levada a pensar sobre as escolhas de opções de sexualidade de diversas pessoas. Algumas lutando pelo direito de escolher e de exercer a sua sexualidade como bem lhes aprouver, não aceitando nenhuma forma de preconceito, de cerceamento, tendo a busca pelos direitos do exercício livre da sua sexualidade, assumindo os riscos e gozando dos benefícios da felicidade que enxergam, que almejam no exercício da sexualidade. A sociedade discute e é levada a novos paradigmas muito intensos quando a gente é confrontado com personalidades de bastante influência na mídia, na sociedade, que declaram abertamente as suas formas de preferência de exercício da sexualidade. Às vezes, com o objetivo de se situarem, de se posicionarem, de terem a própria liberdade de não se sentirem vigiados e não necessitarem ficar escondendo as suas trocas, as suas companhias ao longo da sua vida privada e principalmente vida pública. Lógico que todos nós sabemos que isso leva a influências, a questionamentos, a percepções e às vezes pode servir inclusive como referencial de conduta e de valor para muitos. Dessa forma, a gente sabe que os problemas do sexo, da sexualidade, estão agitando a vida humana e vários setores da sociedade estão passando por esse turbilhão de pensamentos, de reflexões, de aversões, de posicionamentos. A visão espírita da sexualidade, ela assume uma dimensão muito mais profunda. São dimensões que nós poderíamos dizer universais, pois o Espiritismo define a força sexual como sendo a base de criação do espírito e está inserida em todos os planos da vida, inclusive é contemplada nas leis morais, onde nós temos a terceira lei, a lei de reprodução. Para o Espiritismo, então, o sexo define-se como um atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na sua natureza e que exige de cada um educação e controle. Educação e controle, dentro dessa visão, significam o exercício das funções sexuais, entre as quais o exercício biológico da função, dentro do princípio moral básico do amar ao próximo como a nós mesmos, refreando os nossos impulsos e buscando verdadeiramente os laços de afetividade e lealdade que devem estar presentes em todas as relações humanas e principalmente nas relações de sexualidade que estabelecemos no nosso campo de vida. Pois que, para que a relação se planifique, ela precisa necessariamente ser permeada pela afetividade, pela lealdade, para nos aproximarmos da vivência do amor naquele conúbio, naquele contato, naquela troca de sexualidade. Então esta manifestação da sexualidade, que nós sabemos uma força criadora do espírito, que acontece no ato sexual físico, ela deve ser a consequência dos sentimentos que governam os nossos pensamentos e nos conduzem, então, a esta ação de troca em busca da planificação,
da felicidade e da harmonia. Na questão 200, os espíritos, do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem ao questionamento de Kardec. Os espíritos têm sexo? E a resposta é a seguinte: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, da genitália. Refere-se, então, os espíritos à visão limitada de sexo que nós desenvolvemos quando encarnados, não como a entendemos. Ela está sempre mais reduzida e concentrada no ato biológico, tendo em vista que normalmente este ato biológico assume preponderância devido à densidade da matéria que o espírito está imerso. A busca e há todo o apelo de erotismo e erotização da sociedade, das suas práticas, né? E esta energia sexual, ela fazendo parte das forças sexuais, ela se manifesta como um fluido vital que energiza ou que desequilibra, quando não bem atendido, o organismo, fazendo com que seja como que uma água que não dessedenta o sedento, que não sacia. Quando ela é planificada, quando ela é embasada e envolvida na afetividade e no amor, ela planifica, ela tranquiliza, ela realiza. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que a obra de todo o universo é filha de Deus. Nesse sentido, o sexo, como uma qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, ela é uma manifestação cósmica em todos os nossos círculos evolutivos. Mas há uma caminhada muito grande até que nós atinjamos o campo da harmonia perfeita, aonde então estas qualidades e o exercício da sexualidade vai se equilibrar no seio da nossa divindade. Para isso é fundamental que nós desmistifiquemos o sexo. E desmistificar o sexo significa um esforço que devemos fazer para compreender melhor a força sexual, a fim de nós usá-la com dignidade e proveito próprio. O mau condicionamento, ou melhor dizendo, o condicionamento criado pela mídia, que pode nos levar a um mau condicionamento, nos leva normalmente a situar o sexo e o exercício da sexualidade exclusivamente nos órgãos sexuais. Entretanto, neste sentido, ele é restrito a apenas algumas das inúmeras manifestações da energia sexual, que é um princípio universal e se acha inserido em toda a manifestação do universo. As plantas, quando são polinizadas, ela há, a partir da gênese do pólen e da união do gameta masculino e feminino, para darem origem a uma semente, para darem origem a uma planta, para darem origem, por sua vez, a um fruto, a uma flor, como objetivo final talvez, eles necessitam desta energia, assim como nós encontramos em todas as espécies animais as formas de exercício da sexualidade que sempre lhe deixam uma satisfação, um gozo, que atende a um impulso muito instintivo, muito animalizado nessas espécies, mas que atende também à lei de reprodução. Em nenhum caso de exercício da sexualidade, nós devemos subestimar a importância que nós temos quando exercemos uma troca sexual com alguém. Esta é uma energia límpida, pura, com um propósito superior e que verte dentro das leis da vida da nossa criação divina. Criatura alguma
se utilizará dela sem consequências, felizes quando equilibradas, construtivas quando bem direcionadas, ou infelizes e até destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Em torno do sexo, a doutrina espírita nos diz que não devemos proibir, mas devemos educar e educar-nos. Não devemos optar por uma abstinência imposta, mas buscar um emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, atenção apenas aos impulsos, aos instintos, mas controle, direcionamento. Não impulso livre, agir sem responsabilidade das consequências que estamos levando àquele ou àquela ao qual nós convidamos ao exercício da sexualidade, né? Mas a responsabilidade pelas ações e pelas consequências que vamos deixar com o companheiro ou a companheira, na forma de emoções, na forma de sensações, na forma de gênese de vida, inclusive. Fora disso, de agirmos com controle, com responsabilidade, com respeito a si mesmo ao próximo, a gente está apenas teorizando sobre práticas, sobre opções, para depois, com as consequências que vamos ter que enfrentar das nossas escolhas, no curto, no médio ou no longo prazo, para a gente aprender, ou melhor, às vezes reaprender, refazer alguns caminhos com a experiência, que pode ter sido boa, pelas boas escolhas, ou uma experiência dolorosa, vazia, difícil. A doutrina espírita nos recomenda que em qualquer relação entre os seres humanos, para o exercício da sexualidade, é fundamental que nós tenhamos respeito mútuo, respeito a mim mesmo, respeito ao outro, como ser, como individualidade, como companhia. Jamais utilizar-se de quem quer que seja como um mero objeto, não esquecendo que, além do corpo, da matéria, há uma alma, há um sentimento, há uma necessidade, há uma carência, há sobretudo uma busca de plenitude, de aceitação, de felicidade, de paz, de troca. Fidelidade. A energia sexual nos convida a um exercício ético de fidelidade. Fomos criados e ainda o próprio núcleo familiar nos convida a um exercício de fidelidade, de monogamia, de respeito, de confiança. Isso nos leva, inclusive, a trabalharmos a sinceridade na nossa troca, na nossa dedicação, na nossa atenção. Isso nos leva ao exercício da paciência que devemos ter quando se demora numa troca de exercício da sexualidade que vai além do momento do ato sexual, em que, entendendo esta energia criativa e poderosa, sabemos que ela não se esgota, que ela não se extingue no momento do término de qualquer exercício de sexualidade. Pelo contrário, ela se mantém com energia ativa envolvendo aqueles que mantêm um vínculo, aqueles que mantêm uma intenção, aqueles que mantêm um compromisso de fidelidade, de respeito mútuo, de sinceridade. Paciência para os momentos de convivência em que tem que se dar o tempo, esperar,
compreender, renunciar. Paciência, que vai nos levar a um exercício de dedicação. Pois que quem exercita a sexualidade como prática, como ápice do amor que envolve uma relação entre dois seres, ele necessariamente vai se dedicar ao outro. Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. É uma frase, não apenas um poema, não apenas uma frase conhecida e bonita, mas um chamamento a uma reflexão profunda, pois que a lei de reprodução é necessária de uma forma reducionista e biológica para a preservação da espécie. Há necessidade de que se produzam novos corpos. Mas esse é um imperativo biológico que o instinto se encarrega de conduzir. Naturalmente, ele supre essa necessidade de formação. A ciência dá alguma mão para, através da tecnologia desenvolvida, dos conhecimentos novos, atender, inclusive, aqueles que têm alguma limitação, alguma dificuldade, alguma desordem que pode ser superada, para terem, sim, a possibilidade de atenderem a esse chamamento e terem, então, talvez a satisfação, darem a sua contribuição para ter os seus descendentes, a sua prole, os seus filhos e, na sequência, o que vierem. Mas, sobretudo, fomos criados e o espírito que não tem um sexo genésico, como nós entendemos, mas quando ele encarna-se no momento da concepção, ele traz dentro da necessidade evolutiva, né, uma polarização para atender à atração do espermatozoide, do óvulo, que traga uma carga genética adequada para conduzir à formação de um corpo masculino ou de um corpo feminino. Isso acontece normalmente nas reencarnações ou nas encarnações em que escolhemos. Às vezes sabemos que há encarnações compulsórias em que o espírito, em função da sua acanhada evolução espiritual ou em função de débitos comprometidos no passado, ele não tem a liberdade de escolher e ele tem que se ater a leis maiores e a instruções da espiritualidade superior que se encarrega de dar um detalhamento de algumas questões de ordem prática, de corpo físico, de genética, para aquele corpo, para as tendências, para as potencialidades que ele vai trazer. Às vezes é um enfrentamento, é uma prova, é um desafio em diversos campos, inclusive, e muito comum, no campo da sexualidade. Então, quando nós estabelecemos uma relação com aquele que elegemos para durante aquele momento, durante aquele tempo, ou a partir deste momento, com outro ser humano, que nos afinizamos, nós devemos então caminhar para o amor através do respeito, através da fidelidade, através da sinceridade, da paciência e dedicação. Se conseguirmos subir todos esses degraus, com certeza nós vamos expressar a nossa sexualidade, nós vamos viver a nossa sexualidade com plenitude, com gratificação, com satisfação, estando um pouco mais em paz, estando um pouco mais felizes dentro da felicidade que esta energia pode proporcionar, e estamos um pouco mais, com certezas, envolvidos no amor que tanto carecemos e que tanto buscamos. E esse amor vai permitir que estruturemos então uma família dentro desses valores que conduziram ao ápice da nossa jornada, que é o amor. E esses valores vão permitir que todos os membros da família, que interagem na sociedade, que interagem com as instituições, levem uma contribuição pró
ativa, sendo bons semeadores, bons divulgadores, bons exemplos, conseguindo se posicionar com respeito pelas liberdades de escolhas, conseguindo se posicionar sem preconceito, mas com conceitos que lhe servem, que lhe planificam e que por isso devem ser vivenciados de uma forma tranquila, serena, de uma forma sincera. Que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse campo é uma certeza. Vamos aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais, em especial o capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, onde temos a lei de reprodução, em que podemos então nos aprofundar um pouco mais nestas questões. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela atenção dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Desejamos a todos uma boa noite. Fiquemos em paz.